Olá, meus amigos. Estamos iniciando mais um Casos Empresariais Podcast, o 18º episódio nesta jornada de empreendedorismo e inovação com muito conhecimento e troca de ideias. Começo cumprimentando a nossa audiência, que nos acompanha no canal do YouTube, nas nossas redes sociais também, Instagram, Facebook, LinkedIn. Agradecendo a cada um de vocês por assistirem nossos episódios. E fica o convite para quem ainda não se inscreveu no canal, né, faz a sua inscrição e continue acompanhando os episódios. Estamos crescendo aí de uma forma bastante bacana, sempre com conteúdo relevante. E hoje nós temos o prazer de receber aqui na bancada do Casos Empresariais Podcast o Guilherme Mazzini e o Wallace Fernando Rocha de Souza. Guilherme, obrigado por aceitar o convite, estar aqui com a gente. Gratidão por ter realmente aceito na nossa conversa que nós tivemos lá no Volaura, né, e você falou, não, vamos gravar esse podcast. Obrigado, viu? E seja bem-vindo. Queria agradecer a vocês dois por estarem aqui. É uma honra estar aqui hoje, né? Dois fenômenos. Agradecer também a audiência, né? Vamos ter um bom papo hoje aí. Isso aí, tem muita coisa boa para vir. Wallace, cara, muito prazer em te conhecer. Todo meu. Galera do Campus 2 ali da UnoOeste, né? Falou muito bem de você. Que bom, né? Uma bela jornada aí na educação, na medicina. Uhum. Então a gente fica muito feliz em recebê-lo aqui. Você que é lá do Guarujá, né? É professor da UnoOeste lá no Guarujá. Então seja muito bem-vindo. Obrigado, Wilson. Obrigado, Guilherme. A todos que estão nos ouvindo e nos vendo. É um prazer gigante estar aqui com vocês, falando um pouquinho mais sobre a nossa história, inspirando cada vez mais pessoas a buscarem o caminho da educação. Obrigado mais uma vez por essa parceria incrível. É um prazer estar aqui com você. Legal. E para começar, como eu sempre falo, de sopetão já, para começar, quero saber um pouquinho de vocês. Quem eram o Guilherme e o Wallace antes da universidade? Começar aqui. Bora. Vai, bora lá. Cara, eu falo que o Guilherme antes da universidade era um sonhador. Eu acho que isso que nos faz se motivar para buscar alguma coisa, né? Eu acho que a faculdade, ela é a nossa tentativa de melhoria de vida. Então, o Guilherme antes de fazer a faculdade já sonhava com ela. Desde pequeno fui induzido a isso, né? A medicina, ela é algo que eu sempre tive dentro da minha vida, por conta da minha mãe já ser da área da saúde. Então, o Guilherme antes disso, ele era um cara que sonhava, ele era um cara que ele buscava fazer as coisas, ele não abaixava a cabeça pra ninguém. Se ele achava que aquilo ia dar certo, ele ia pra cima. Eu acho que esse era o Você é Guilherme. nascido aqui em Presidente Prudente? Eu sou nascido aqui em Presidente Prudente. Tá. E estudou sempre escola pública? Como é que foi essa jornada? Conta um pouquinho para nós. Então, eu nasci aqui em Presidente Prudente, mas eu fiquei uma grande parte ali em Santo Anastácio, aqui, Tá. no nosso município vizinho. E, assim, vim de escola pública, né? Aí, ali, finalizando o ensino fundamental, a minha mãe, ela viu que eu me esforçava bastante, ela queria complicar um pouquinho minha vida e falou assim, vou colocar você numa escola melhor. Aí a gente foi em busca, né? Procurando descontos, procurando coisas para nos auxiliar. E aí eu acabei encerrando ali o ensino médio numa escola particular, mas com bolsa. Tá. Legal. Você fez enfermagem também nessa sequência depois, né? Isso. A nível superior já. Isso. Tá. Não, depois a gente volta na enfermagem. Wallace, conta um pouquinho para nós, onde você nasceu e essa jornada. Eu tenho orgulho gigante, eu sou da cidade de Terra Roxa. Fica no reino tão distante. Depois de Barretos, tem uma cidadezinha de 8 mil habitantes. Você sabe que tem uma Terra Roxa lá no Paraná também. Também morei no Paraná, em Curitiba. Você morou lá também? Já virei pelo todo canto. Tá certo. Bom, eu sou de lá, sou do interior de São Paulo, um orgulho gigante da minha família. No interior tem muito disso, né? Você é filho de quem? Eu sou filho de fulano, que é neto de Beltrano. Você chega lá e pergunta, sou da família dos Rocha. Todo mundo já sabe quem somos nós, graças a Deus. E por motivos positivos, graças a Deus. Então, assim como com o Gui, ele já fez enfermagem, eu fiz biomedicina, depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, né? Sim. Fiz a biomedicina, fiz outros cursos. E assim, quem era o Wallace? Ouvindo você falar, falei, caramba, meu Deus, ele descreveu o que eu sinto também, desse jeitinho. Eu acho que primeiro que eu tenho 1 metro e qualquer coisa, né? Então, já naturalmente eu preciso ser brabo pra conseguir as coisas, porque as pessoas não dão muito valor ao baixinho. Então, eu sempre também, da mesma forma que o Gui comentou aqui, se eu coloco uma coisa na minha cabeça, não existe... Você falou um negócio de um baixinho, deixa eu fazer só uma parte aqui. Eu tenho um empresário amigo,
Pensa num baixinho que é invocado. Né? E a gente fala para ele que se ele tivesse lá mais uns 15, 20 centímetros, Não, ninguém suportava Deus o cara, faz né? tudo certo, Wilson. Deus faz tudo certo. Você é doido. Se ele me der mais 20 centímetros, eu piso na cabeça de... Brincadeira da parte. Mas é basicamente isso. Porque a gente... O Guilherme também pode fazer um paralelo comigo. A gente que tem uma... Não vou dizer uma dificuldade, mas não é tão privilegiado assim. A gente precisa ter um pouco mais de sangue no olho do que a grande maioria da população, né? Isso não é demérito e nem faz com que nós sejamos diferentes, mas são condições que a vida nos leva e a gente precisa trilhar por aquele caminho, né? Você sabe que eu me identifico muito com vocês. Eu não sei, eu acho que isso eu não contei para nenhum dos dois, né, em Não. nenhum momento nas nossas primeiras abordagens. Uhum. Meu primeiro emprego, eu vim de uma família muito humilde também. Meu primeiro emprego registrado em carteira de trabalho é lavador de ônibus. Ah, você não acredita. Vou te contar uma coisa. Fala. Eu sou do interior, lá tem lavou ônibus caminhão. também? Não, foi pior. Eu tinha cabelo na época, claro, porque eu não nasci careca, tá? Só pra ficar bem claro pra todo mundo aqui. E aí, me contrataram num lava rápido pra eu lavar os caminhões de cana, porque eu era tão pequenininho que eu cabia naquelas rodas gigantes. Então a gente tem mais uma coisa em comum. Trabalhei 2 anos, dos 11 aos 12, dos 12 aos 13. A minha faixa foi ali nos 14, 15 anos, mais ou Não, menos. eu já tinha ido já tinha subido de cargo, já tinha ido pra uma lanchonete, ó. Já Também tinha ido trabalhei pra na aí, ó, pronto, a gente Também tem muita coisa em comum. Só não fui para medicina, fui Não, para outra área, fui que para bom. administração, né? Isso Que aí bom. que vocês falam, eu costumo dizer pro pessoal que a linha de chegada, a nossa, ela fica um pouquinho mais para trás. E o nosso esforço, ele tem que ser dobrado para talvez a gente chegar onde a gente queira. Exatamente. Só que é muito mais difícil. É o que ele falou, eu acho que a gente faz por amor, mas tem que ter um pouquinho de ódio ali, né? Fazer, não, eu não gosto, mas vou fazer. É isso. Vou fazer. Legal. Na vida de vocês, qual foi o momento que vocês tiveram aquele estalo? Falar, cara, eu posso, né, conseguir fazer algo diferente, né? E que momento que isso aconteceu, mais ou menos que idade que vocês tiveram esse estalo? Falar, cara, dá para eu buscar mais, dá para eu fazer diferente, né? E óbvio, a gente vai falar daqui a pouco a importância da educação, né, do conhecimento nesse processo, né? Assim como para mim também foi, eu tenho certeza que foi para vocês. Mas qual foi realmente o momento que falou, cara, dá para eu fazer mais, né? Dá para eu fazer diferente, ser diferente do que de repente a minha família foi até agora, Sim. né? Buscar realmente mudar de patamar. Vou te falar, pra mim, assim, não sei como que o Gui vê as questões aqui culturais da cidade. A minha mãe sempre brincava, você tem 2 opções, ou você nasce rico ou você casa com alguém que é. Sim. A primeira opção já estava descartada, porque eu não nasci rico. A segunda opção também não faria isso, de casar com uma pessoa por ter dinheiro. Então, pronto. Falei, então é isso que eu tenho que fazer? Eu vou ter que me virar literalmente sozinho? E acabou. E assim, na época, na minha transição, que eu comecei a primeira universidade, que eu tinha 17 anos ainda, foi uma época muito difícil para minha família. Minha mãe tinha acabado de ter 2 AVCs. Minha mãe tinha 40 e alguns anos. Nossa. Então, a gente tinha acabado de sair de uma separação. Meu pai acabou abandonando a gente. E minha irmã tinha uma filha recém-nascida, que tinha nascido prematuríssima ali, 6 meses. Então, tava um caos na minha família. Todo mundo virado literalmente de cabeça para baixo. E aí eu olhei e falei, se eu não fizer isso, não tem quem faça. Então, vai ter que ser eu mesmo. Quantos anos você tinha? 17. 17. Eu fiz 18 já na faculdade, já na universidade. Então foi esse estalo que eu falei, pensei comigo, não tem outra opção, né? E eu não sei, de maneira parece que medular, assim, eu já sabia que a educação era o único caminho que ia me levar pra frente. Não tinha outra opção. Não tinha, para mim nunca houve nenhuma opção que não fosse estudar. Isso aí não é porque a gente tá falando aqui no podcast, não. Todos os meus alunos ouvem isso quando eu vou falar alguma coisa a respeito, porque eu não tenho dúvidas, já ratificando o que a gente conversou no início, que a educação é a porta para tudo, literalmente tudo. Então, eu acho que foi esse start. Eu olhei pro lado e falei, é isso ou é isso? Não tem outra opção, né, Gui? Cara, ele falou que eu descrevi ele, aquela hora acho que ele descreveu um pouco também. Eu acho que a minha mãe, ela é muito desse ponto de partida, porque assim, ela que sempre me incentivou, ela me mostrou a enxergar a vida de um outro lado. E eu queria fazer aquilo por ela, eu acho que nem era tanto por mim, era por ela. E assim como ele, eu também tem um pai separado e distante aí, né? Que, Às vezes, graças a Deus, né, inclusive. às vezes é o padrão brasileiro aí, tô brincando. Mas assim, eu acho que a educação, ela muda tudo, né? Uma vez eu fui fazer uma palestra aqui numa escola com crianças, e as crianças, cara, eu quero gravar vídeo igual você e tal, não precisa estudar. Aí eu falei assim pra ela, falei assim, ó, até o palhaço do circo, ele tem que estudar como ele vai utilizar a piada pra fazer você rir. Exato. O estudo e a educação, ele tá presente em todo momento.
E isso é importante, né? Porque as pessoas veem, por exemplo, você despontando, por exemplo, nas redes sociais, falam, cara, não é fácil. Não é fácil, né? Você tem que ter todo um aparato, você tem que ter um suporte para divulgar aqueles vídeos, né? Eu acompanho seus vídeos lá desde que eu ouvi a sua história. Cara, eu tenho acompanhado. Esse cara é muito criativo, Eu cara. Ele preciso faz ver uns isso aí, vídeos pelo muito amor de malucos. Deus. Onde eu tô perdendo essa É, obra de arte? ele faz uns vídeos, cara, ele faz vídeo lá catando lixo, no meio do caminhão de lixo lá, cara. Aí Sensacional. depois estudando, cara, é fantástico a história que ele mostra nas redes sociais, né? Muito bom. É, agora para você, Guilherme, especificamente, né? A gente falou antes, você fez enfermagem, trabalhou um ano. Como é que foi isso? Trabalhou um ano, depois como é que foi essa entrada na Prudenco para ser coletor de lixo, cara? Então, a coleta de lixo, ela entra na minha vida dentro da faculdade de enfermagem, né? Então, no início da faculdade ali, eu acho que eu comecei trabalhando numa farmácia, faculdade, falei pra minha mãe, eu quero trabalhar, quero ajudar dentro de casa, eu vou começar a trabalhar e estudar. Aí trabalhei um ano, aí fui levando, aí depois eu entrei no mercado, aí meu tio falou assim, que faz o concurso para coletor de lixo, acho que o horário vai casar melhor para você, acho que talvez vai ser melhor, é complicado, mas você vai se ajustar. Aí entrei, rapaz, pensa num negócio difícil, moço. Eu brinco assim que até hoje eu não sei como, porque tudo doía. É perna, joelho, Você tem ideia quantos quilômetros você corre por dia? os dedos das mãos. Ah, a gente coloca ali em torno de 20 a 30 quilômetros por dia. Todo Meu dia. Deus, eu faço 2 chorando, senhor. Mas Não, os vídeos dele são muito legais, porque assim, ele tá ali correndo, coletando saco, jogando dentro do caminhão e corre, cara. Essa é a rotina dele, de que horas? a gente inicia na faculdade 7h30, né? Aí tocamos até 5h10, aí eu entro no trabalho 5 horas e saio meia-noite. Eu tento voltar no tempo ali, saio um pouquinho mais cedo, entro um pouquinho mais tarde e vamos tocando assim. E até que é meia-noite? Meia-noite. Até meia-noite. Você imagina essa rotina contínua. E na Prudenco é de segunda a Segunda sábado. a sábado, isso. Segunda a sábado. Sim. Então, Mas eu brinco com o pessoal assim, brinco não, né? Eu acho que é uma verdade. A coleta de lixo, ela moldou, assim, o que eu sou hoje. Eu acho que você vem do interior e sempre muito humilde. E assim, eu acho que a humildade, ela é muito importante. Só que eu acho que nós que somos muito humildes, a gente às vezes não se posiciona muito nas coisas. E ali eu aprendi a me posicionar, porque eu tava lidando com pessoas que tinham temperamentos fortes, pessoas que têm outras culturas. E você vai aprendendo a lidar, e você fala assim, cara, eu acho que eu tenho que ser mais assim, isso aqui eu não seria. Pô, olha esse cara, ele tem um potencial gigante, às vezes ele não tá utilizando isso. Então, assim, cara, como crescimento cultural, eu aprendi demais e aprendo todos os dias ali dentro. a gente conversou naquele bate-papo que a gente teve no almoço lá, a questão às vezes das pessoas que estão ali contigo, né? Às vezes elas talvez nem saibam o potencial que elas têm, né? Elas não acreditam, né? Que pode mudar, né? Mas fica a dica aí, tá, cara? Qualquer coisa que você faça na vida, se você tem objetivos e tem metas estabelecidas, você consegue mudar de patamar. É isso. Né? A lição dos dois está aqui, tá? Então, e isso a gente consegue fazer através da educação. Eu não tenho tanto tempo para ir, de repente, numa sala de aula. Começa a ler, começa a estudar aquilo que te agrada, que aquilo vai te fazer a diferença em algum momento da tua jornada. Sim. Não é isso? É isso. Né? Wallace, depois a gente vai falar da transição para o DEM com a medicina. Vamos você agora falar um pouquinho da questão da biomedicina, como é que começou isso, teve uma passagem na enfermagem. Meu chamego. Bom, a biomedicina, sim, é a minha primeira formação, né? E aí, como a gente falou no começo aqui em off, eu trabalhava numa loja de videogame e de informática. Primeiro trabalho que eu tive quando eu cheguei na Baixada Santista, no Guarujá. Porque a gente tinha 17 anos, sei lá, há 12 anos atrás, não se contratava como se contrata assim, com maior facilidade, com menor aprendiz, esses vários programas que a gente tem hoje. Enfim, um dia, acordei, fui na cara de pau num shopping que tinha lá e falei assim, olha, eu quero trabalhar aqui. Não sabia nada de informática, até hoje não sei, viu? Te falar bem a verdade. E videogame, sabe o que eu fazia? Lia a sinopse atrás dos jogos e falava com os caras como se eu fosse o maior jogador do mundo. E vendia, e eu vou te falar, vendia e não vendia, olha. Isso aí eu chamo de gambiarra comunicativa. Gambiarra comunicativa. Foi o melhor adjetivo que eu recebi até hoje. Excelente, muito bom. Enfim, trabalhei lá por 2 anos, 1 ano e meio, e aí surgiu a oportunidade de fazer um estágio
remunerado num hospital particular na cidade de Santos. E eu fui com a cara e a coragem. Deixei tudo que eu ganhava, que já era bastante pra época, e fui pra esse hospital. Uma semana me contrataram, você acredita? Uma semana no Caraca. hospital. Eu não acreditei até hoje, porque a plantonista surtou lá, disse que não ia mais trabalhar, tá, olharam e falou, você tem coragem de assumir o plantão? Eu olhei assim, falei, você tá falando sério que eu tenho coragem? Rapaz, assumi o plantão com uma semana, me contrataram como técnico, né, porque né, não tinha nível superior, enfim, fiquei nesse hospital quase 10 anos trabalhando lá, graças a Deus. E aí na biomedicina sempre fui da parte de banco de sangue, hemoterapia, hematologia, trabalhei no Hospital do Câncer um bom tempo com transplante de medula óssea, voltei para São Paulo, então a biomedicina sempre está na minha vida até hoje, tanto que mesmo depois que eu finalizei a medicina, continuo com o conselho ainda. Então a gente mantém o CRBM e o CRM, que para mim é a minha base, é o meu tudo. A biomedicina sempre foi. Embora depois tenha feito enfermagem, não atuei, porque no último ano entrei na medicina, então, mas e a enfermagem assistencial também. Não tem como, não tem nada. A única coisa que eu não faria era a odontologia, não tenho coragem de mexer com boca. Do resto, meu filho, Ah, é? Não gosta de não, mexer com boca, não? não tenho desespero. A única boca que eu gosto de olhar é a boca dos meus pequenininhos, que passam no meu consultório. O resto eu não quero mais, não. Foi isso. Vou propor algo diferente, que eu Bora. nunca tinha... faz uma pergunta pro outro aí. Ai, ai, ai. Curiosidade. Posso começar? Pode. Já Ele é tá, muito bom. né? Ele é rápido. Eu queria perguntar pra você como é viver tudo que você viveu e você ter a oportunidade de dar aula para outras pessoas que talvez tenham histórias mais impactantes ou tão boas quanto a sua. Cara, obrigado pela pergunta, viu? Pela gentileza. Mas, assim, na biomedicina, eu me recordo, quando eu assumi a turma de biomedicina, é o semipresencial. Lá no Guarujá, a gente não tinha presencial ainda. E aí foi um grande desafio na UnoOeste, né? Porque tinha uma turma, numa faculdade que era estritamente da medicina, então bastante elitizada. E aí o desafio era, como é que eu vou trazer alunos que eles olhavam o status da UnoOeste como exclusivamente medicina. E é um campus muito bonito, né? Sim. Assim como É o de Jaú. impactante. Você chega, se tiver a oportunidade, visita em Guarujá, vale muito a pena. Muito próximo à praia, então todo mundo já olhava, já falava, meu, é elite, nunca vou conseguir entrar. Só que simultâneo a isso, a estratégia da gambiarra comunicativa. Eu dava aula num curso técnico de farmácia, cara. E aí, o que eu fiz? Eu fazia palestras para os técnicos de farmácia, de enfermagem e tudo mais, mostrando as possibilidades de que, sim, eles poderiam entrar na universidade. Então, a UnoOeste tinha os programas 40 a mais, 30% de vestibular e tal. E aí eu tinha acesso a esses descontos. Então, o cara chegava para mim e falava assim, professor, eu quero estudar, você quer? Então vamos. E assim a gente formou a segunda turma, terceira turma, quarta turma, hoje está na sétima ou na oitava turma. Então foi uma estratégia que eu tive, claro, de manter o curso em pé, de levantar o curso, graças a Deus, e ao apoio dos meus coordenadores gerais aqui de Prudente, e essa gambiarra comunicativa. Então eu pensei, se eu tive a oportunidade de ter, outras pessoas também podem. E assim, agora eu tenho, graças a Deus, alunos que fizeram biomedicina comigo. Hoje eu coordeno a pós também em estética lá no Guarujá, que estão finalizando a pós-graduação em estética e entraram no mestrado. Então, você consegue ver os alunos, cara, que entraram comigo na graduação e hoje são mestrandos. É excepcional, você não tem noção do prazer que é isso. Muito, muito bom. É maravilhoso. Eu fui professor também durante muitos anos. E a coisa que dá maior orgulho, cara, é quando você vê alguém que decola, sabe? Sim. Porque, de alguma forma, você participou dessa jornada dele, Sim. né? Então, isso é maravilhoso, cara. A Inclusive, quero sensação- mandar um beijo para todos os meus alunos da biomedicina, meus chameguinhos. Amo vocês muito. Da medicina também, tá bom? Vice-versa. Vamos lá, a gente estava no off ali conversando, eu falei com você sobre prospectos, né? O que você pensa em fazer? Eu sei que tá muito cedo ainda, muito precoce tudo isso, mas eu acho que você, como eu, tem planos para o futuro. E aí, quais são os seus prospectos aqui para finalzinho, depois iniciar a sua carreira? O que você pensa? Já estruturou alguma coisa? Porque a gente é maluco, né? A gente vive o hoje, o amanhã, o depois de amanhã, tudo junto. É isso, eu acho que você definiu, né? Porque nós que viemos do nada, a gente sempre tá procurando alguma coisa. E são muitas coisas que passam na minha cabeça, né? Eu acho que tudo que eu me propuser a fazer, eu vou procurar fazer bem feito. A psiquiatria, ela sempre teve muito, assim, em Me evidência. atende já, por favor. Em evidência dentro da minha vida. Só que, não sei, eu vivenciei agora tive a oportunidade de participar de um simpósio de cirurgia robótica lá em São Paulo, em Alphaville. E assim, o que ele falou desse glamour da faculdade e tal, nunca tinha vivenciado um hospital daquele porte, então enche os olhos, né? Qual hospital que era? O São Luís Alphaville. Nossa, sensacional. Então, assim, eu fiquei encantado, mas eu acho que é muito cedo ainda
muito cedo. Não sei também, é muito cedo. Muito Mas cedo para definir já, é né? muito cedo, é. Porque assim, Mas você tem uma quedinha pela eu psiquiatria, né? eu tenho, porque. Acho que tá em evidência, né, saúde mental. Acho que as pessoas, elas estão emocionalmente muito instáveis aí por tudo que passa. A gente, querendo ou não, vive num país que vive numa crise política, econômica e social muito grande. Então, é difícil a gente ficar bem o tempo todo aqui, né? É muito Aí eu vou te difícil, falar uma besteira, a gente vai ser psiquiatra em qualquer especialidade, é cara. verdade. Nossa, eu vivo a pediatria, eu sou residente em pediatria. Então, assim, inevitavelmente, você tem que cuidar da mãe, do pai, do periquito, do papagaio, do bebê, de todo mundo, não tem como fugir. Acho que não tem. Se você, assim como eu, vai se formar e vai atender em pronto-socorro, você tem que ter o chamego do psiquiatra na sua mão, para você entender o que está acontecendo, até que ponto aquilo lá é somático, se é só uma coisa, se é só outra, é muito difícil. Mas eu acho que no final todo mundo tem que ter. Tem que ter esse olhar da psiquiatria. Claro, não vai entrar em detalhes, mas no mínimo reconhecer as doenças mentais, burnout, fadiga, estresse e afins, ansiedade e tudo mais, faz parte da formação Sim, médica, né? sim. Faz parte da formação médica. Legal. Vamos pensando depois fazer uma pergunta para mim, que nunca ninguém me pergunta nada. Ai, Eu ai, tô me ai. sentindo já quase abandonado, Não hein? fala isso não, rapaz. Vou pegar Bom, pesado, hein? vamos. Ó, não faz isso, hein? Anota aí. Vou passar pro Gui, vou passar pro Gui. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, porque a história de vocês é muito bonita, né? Obrigado. É, vocês já pararam para analisar muitas vezes se as pessoas se surpreendem com essa história de vocês, né? O que eu acho que isso hoje é muito mais forte, porque faz parte do dia a dia, né? Que nem esses dias, por exemplo, eu conversei com ele no almoço, à tarde eu vi, no final da tarde eu vi ele correndo atrás do caminhão, né? Aí você fala, cara, o cara que estava na sala ali, estava comigo, daqui a pouco está correndo atrás de um caminhão ali, coletando lixo. E muitas vezes, a gente, para ser bem sincero também, né? Muitas vezes, algumas classes de trabalho, como coletores de lixo, muitas vezes diaristas, pessoal de limpeza, vigilância, muita gente assim, às vezes, faz de conta que não vê, né? Muitas vezes é um público um pouco Invisível, né? invisível, né? Uhum. Né? E como é que você vê a reação das pessoas quando descobrem essa sua história tão linda e tão maravilhosa, cara? Que, na verdade, para mim é pura inspiração. Cara, isso que você comentou, eu chamo que nós somos heróis invisíveis, né? Você pode estar dentro da sua casa, se for dia, se for noite, se tiver sol, se tiver chuva, a gente vai estar lá recolhendo lixo. E acho que define bem essa questão do herói invisível. A história em si, ela é bonita, as pessoas dizem isso, né? E acho que ela serve para inspirar outras pessoas. Eu comento com o pessoal assim que se você não encontra um exemplo ideal para sua vida, seja esse exemplo. E quando eu passo na rua, as pessoas ficam de cara, falam assim, não, é mentira. Não, as pessoas sempre precisam de uma validação, né? Sim, sim. Quando eu não colocava nada na internet, as pessoas não acreditavam. Aí, um exemplo, eu estudava com as pessoas, elas não acreditavam. Aí um dia elas estavam no barzinho e viram eu ali pegando lixo do barzinho que elas estavam consumindo. Então, assim, você fica assim, caraca, esse cara estuda comigo. Mas eu acho que, sei lá, eu acho que já passaram muitas pessoas assim, por mais que seja algo muito, muito louco, né? Mas eu acho que as pessoas enxergam meio que como uma pessoa fora da caixa. Eu acho que não algo inferior, assim. Tá, legal. Bacana. Você tem essa percepção também? Vou te falar bem a verdade, que até pouco tempo atrás eu conversava com as pessoas e eu não tinha noção do que eu fazia assim, porque pra mim sempre foi muito natural, sabe? O trabalho, os estudos, assim como o Gui falou, pra gente é algo muito natural, porque a gente precisa fazer isso. Não parecia, como ele disse agora, que eu fiquei ouvindo o finalzinho, não parecia algo sobrenatural. Nunca pareceu, na verdade, pra mim, né? Mas aí quando você toma a noção de que realmente você consegue inspirar outras pessoas, isso vai te expondo um pouquinho mais e fazendo com que você consiga trazer essa história para outras pessoas. Por exemplo, estar aqui para mim é um grande desafio, porque poucas pessoas sabem detalhes da minha história, algumas coisas Sim. que eu contei aqui, mas as pessoas muito próximas ou a família que tá, e quase sempre nem a minha família sabe. Uhum. Porque eu prefiro que eles saibam e tenham a referência de alguém que, pô, tem aqui hoje esse suporte para vocês. É Uhum. isso. Não apenas a questão financeira, óbvio, mas o suporte emocional. Hoje, graças a Deus, eu consigo ir bastante pro interior de São Paulo. Antes eu ficava 6, 7 meses sem conseguir ir por conta do dinheiro e tudo mais que tinha de locomoção. Hoje eu consigo ir todos os meses, então, graças a Deus, eu sou mais presente. Mas, para finalizar essa fala, eu trago que, independente
do grau de esforço ou de dificuldade que você tenha, sempre você vai conseguir inspirar de alguma forma. Independente da história do Gui, por exemplo, que trabalha à noite, eu também, os 6 anos de faculdade, eu trabalhei, fazia plantão. Então, eu fazia 12 por 36. Independente do que acontecia, trabalhei em 2 hospitais bem grandes lá de Santos. Então, ele já viu como é que funciona a questão da saúde na noturna. Eu quero fazer uma pergunta para você depois, eu acho que vai ser legal. Poxa, obrigado, obrigado. Enfim, não existe nenhuma história que você não consiga extrair alguma coisa, na né? verdade, é assim, você falou um negócio que agora me trouxe uma reflexão aqui, né? Uhum. A gente justamente por essa origem mais humilde que a gente teve, a gente tem que correr atrás. Para nós é natural, né? E a gente teve essa percepção de que dá para fazer diferente, dá para mudar a nossa realidade, das nossas famílias, o nosso entorno, né? Quando eu falo que os exemplos nossos, eu me incluo nisso, né? Até pela minha origem também, né? Só inspirar não resolve nada, né? Uhum. Né? O inspirar, quer dizer, eu posso inspirar outras pessoas? Sim, posso inspirar. Mas se a pessoa não tiver atitude, foco, disciplina, persistência, que cada um de nós fez nessa jornada para chegar onde nós chegamos, você não sai do lugar. Não, e é o que eu falei do começo dos alunos, né? Então eu trazia, ó, você tem essa opção aqui. Só que você precisa fazer isso, aquilo. Nunca peguei na mão e disse, vou fazer por você. Sim, não. Porque é entregar a vara e falar, ó, você precisa pescar e pegar o teu peixe. Exatamente. Né? Então não tem como a gente fugir dessa e responsabilizar outros pelo seu insucesso ou pelo seu não sucesso. Enfim, eu acho que você tem que, sim, você tem que criar caminhos e dizer, olha, esse caminho talvez seja o melhor. Você quer trilhar outro, quer continuar com outro, não há nenhum problema. Desde que você trilhe. Eu acho que essa é a sacada final. E eu queria te falar, as pessoas sempre me perguntam, porque assim, com todo respeito, hoje as pessoas te enxergam aqui com uma roupa social bem, você bem vestido. Obrigado. Isso é resultado de tudo que você construiu. E quando você estava ali, talvez na sua pior fase, quando você ali acreditava que talvez as coisas não estavam indo bem, o que fez você não desistir? Cara, de novo, eu já fui chamado de louco, já fui chamado de maluco. Eu já tive burnout, eu já tive ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada. Quem não teve, né? Cara, nesse caminho a gente já passou por muita coisa. Sim. E aí, nunca... Isso que você está falando é que essa jornada nossa, ela é desafiadora, né? Muito. Pega a situação do Guilherme, aqui tudo bem, né? Um alto astral, mas você tem que ficar atento, porque em algum momento pode apertar, então, né? E a gente não sente que a gente tá ficando mal. Não, esse é o problema. Quando você vai descobre, fazer você já tá lá embaixo, você né? vai fazendo, e assim, eu acho que o X, assim, pra mim nunca existiu uma opção, vou desistir disso. Nunca, em nenhum momento. Vou ser bem sincero pra você, talvez não é demagogia, não é exagero, nunca, que eu tenho começado uma coisa e pensei, talvez eu vou parar aqui. Não, graças a Deus não tive nenhum problema em relação a isso. Mas as intempéries que a gente vai enfrentando no dia a dia te dá uma cambaleada, naturalmente, a gente é ser humano. E mesmo assim, se você não tem isso, alguma coisa errada tem com você. Você tem alguma patologia, psiquiatra vai falar melhor do que eu aí. Tem alguma coisa muito errada, se você é o cara que tá 100% todos os dias. Nosso humor é cíclico, a gente tem variações e tudo mais. Mas pra mim nunca foi nenhuma opção de desistir. Então, eu já tive, juro, já ouvi cada coisa que fala assim, meu Deus. Você falou da roupa, por exemplo. Já tive um episódio que um docente meu, eu saía do plantão e isso me deixa bastante, eu saía do plantão e ia pra faculdade. E aí nesse dia choveu bastante, eu tinha só uma calça de moletom na minha mochila. Se algum amigo meu estiver escutando, eles vão lembrar disso, porque tinham pessoas muito próximas, inclusive. E aí esse docente passou por mim no corredor e vou dizer que fez uma brincadeira, tá? Ele falou assim, com essas palavras, falou, nossa, não tem outra calça, não? Aí eu parei, pra mim, vou tentar entender que era uma brincadeira, né? Sim. E aí depois quando ele passou, eu falei, meu Deus, será que ele quis? Voltei, porque 1 metro qualquer coisa, né? Falei, bati no gabinete dele e falei, fulano, qual é o teu problema com a minha calça? Ele, não, uma calça de moletom para o estudante de medicina. Eu falei, então, eu sou estudante de medicina. Eu estudo o ser humano, eu quero ajudar a curar doenças, eu não faço moda. E se o senhor estiver incomodado com isso, o senhor pode me dar uma calça nova, que essa era a única que eu tinha hoje que eu saí do plantão. Saí do gabinete, eu acho que caiu a ficha da pessoa, ele me procurou depois e me pediu desculpas. Mas assim,
eu tenho essa mente mais pá. E se é uma pessoa com uma mente um pouquinho mais frágil, Sim, né? sim. Então, claro que em todos os momentos isso vai acontecer com a gente. Não tem como. Você vai ouvir, eu vou ouvir, o Wilson vai ouvir, mesmo depois da gente ter conseguido construir muitas coisas, a gente vai ouvir isso. A diferença é como você projeta isso na sua vida. E eu acabo desprojetando. Falo, não tem nada a ver comigo, não. Isso é legal, hein? Wallace, Pois não. tá? Sua formação, quando eu pedi para você me mandar o Lattes, você me mandou e a hora que eu abri, A Bíblia. Guilherme, exatamente. Cara, o que tem de artigo, de estudo, de congresso, que não sei o quê, cara, é negócio maluco. Eu tô para te dizer, cara, eu fui professor de graduação na UnoOeste também durante 8 anos, fui professor de pós na UnoOeste até 2022. E, cara, eu acho que eu nunca vi um currículo doido daquele, Oh, não. meu Deus. Você tá com quantos anos? 34. 34. Um currículo, cara, que você olha e fala, mamma mia, o negócio não acaba mais, né? Como é que você dá conta de tudo isso, cara? Né? Eu ouço muito isso, Wilson. Eu brinco bastante que eu faço uma boa gestão de tempo. A Tem verdade que é essa. ter, né? A verdade é essa. Chega até a ser meio, assim, pesado, assim. Não tem nenhum momento que eu esteja 100% parado, assim, que eu não esteja pensando em alguma coisa. E assim, graças a Deus, a tecnologia facilitou muito isso, né? Então, a pessoa que fala que não tem tempo para escrever, a não ser que você não goste da pesquisa, não goste da docência, esteja em outra área, tudo bem, não há nenhum problema. Mas a pessoa que diz que não consegue escrever, que não consegue se atualizar, cara, não existe, né? Então, por exemplo, eu vou falar pela Universidade do Oeste Paulista. Então, eu resolvo toda a parte burocrática no celular, no Uber. Então, todos os dias, eu pelo menos tenho 1 hora de Uber. 30 minutos para ir, 30 minutos para voltar. Então, não fico no Instagram, fico no Uber mexendo no site da UnoOeste. As pesquisas que a gente coordena ou faz parte, também, sempre assim. Eu faço plantão noturno. Faço bastante plantão noturno, inclusive. Porque a gente faz 60 horas da residência. Vai chegar a tua vez. Pai, quiser. e dorme quando? Vai Só chegar. uma pergunta. Você tá perguntando Vai quando dorme? Vai, o homem não dorme não, mano. Vai chegar. E aí nós fazemos as 60 horas, eu faço residência no Hospital Infantil Gonzaga, um beijo, doutora Elô, minha diretora clínica maravilhosa, e a todos os meus colegas, claro, e eles respeitam as 60 horas da residência, nós somos muito bem tratados, somos residentes felizes, eu digo assim, difícil lugar que a gente consegue ter isso. Enfim, e aí a bolsa de residência é bem pequena, assim, em relação aos gastos que a gente tem, né, são 3 mil e alguma coisinha, não cobre tudo que a gente tem de gastos. E aí nós fazemos plantões por fora. E aí nesses plantões, a gente tem, sei lá, 40, 50 minutos, tem computador na frente, cara, dá pra trabalhar. Entendeu? Eu acho vejo que você é um cara que você tá hiperconectado entre ciência e medicina, né, cara? Muito. Tá. Acho que não tem como dissociar as duas coisas. Não, o médico que fala que ele se formou, fez a residência ou a pós-graduação, que eu também não gosto muito, mas fez a sua complementação e para no tempo, vai ficar para trás, vai ficar para trás. Mas tem muitos que fazem isso, né? Graças a Deus, sobra espaço pra gente que tá estudando. Sobra espaço para quem quer estudar. Eu vejo que tem muitos que se formam e de vez em quando vai lá para um outro congresso, para de escrever, para de estudar, Não, né? eu sou da pediatria, minha vida é pediatria hoje, mas há 2 semanas atrás estava no congresso de hematologia e hemoterapia. Olha só. E no retrasado estava no de dermato. Poxa, você tem muita coisa para fazer. Não existe uma caixinha só que você deva ficar só na psiquiatria, só na pediatria. Mesmo porque os adultos vão te procurar, as mulheres vão te procurar. Semana passada eu participei de um podcast sobre menopausa. Uma mulher me chamou, eu falei, você sabe que eu sou da pediatria, né? Não, vamos falar de menopausa. Senta e estuda menopausa, poxa, vamos fazer, vamos divulgar. Prepara, né? Bora. Algum professor que marcou a jornada de vocês? Eu tive uma professora que eu sempre cito, né? Professora Alice, lá do interior de Marechal Cândido Rondon, lá no Paraná, Distrito São Roque. Nossa. Professora Alice foi inspiradora. Eu conto um pouco da história no livro Casos Empresariais, mas em resumo, né, você imagina um moleque de 6 para 7 anos, indo para a escola primeiro dia, criado numa família alemã, vizinhos todos alemães, só falava alemão. E a professora falava português e era de origem italiana. Uhum. A gente não se entendia em nada. Zero. Eu lembro até hoje que eu algumas vezes, eu não sei se foi quantas vezes foi, mas que eu saía correndo da escola e corria para casa, porque eu não entendia nada, né? E ela teve paciência e me ensinou a ser esse cara que eu sou hoje, essa pessoa, esse profissional, né? Aprendi a fazer conta com um grãozinho de
de soja, de O milho. pessoal de agora nunca vai saber o que é isso, né? Acho incrível. Não sabe. Incrível. Hoje tem muita gente que não sabe o que é um grão de soja, um grão de milho, né? Verdade. Um grão de feijão. De onde Então vem? foi assim que eu evoluí, né? Quem foram os professores que marcaram? Às vezes pode ter mais de um a jornada de vocês e que serviram de exemplo e muitas vezes apoiaram para vocês continuarem, seguirem em frente. Nossa, eu faria uma lista bem grande, viu? Faria uma lista bem grande. Então cita um ou dois em homenagem ao resto. E me lembro, assim, com bastante emoção. Inclusive, quando eu te falei sobre antigamente, né? Hoje não tem mais, de novo, com facilidade. Antigamente, eles iam às escolas no ensino médio para fazer a divulgação. Não sei se quem pegou aqui, se alguém do público pegou. O Gui não, porque o Gui é muito novinho. Tem quanto, Gui? Tô com 24. Ô, bichinho, né? E Tá novinha. talvez você vá lembrar, Wilson, que eles pegavam código de barras e iam entregar pra gente. E era caro na época, né? Não era baratinho igual hoje. Eu me lembro, assim, que o vestibular, na época, quando eu fiz pra biomedicina, era R$150, que era muito dinheiro, porque o salário mínimo era 600 e alguma coisa. Enfim, meu Deus, cheguei no nível que eu falei na minha época. Que meu... Olha só. E aí, eu me lembro que essa professora de biologia, Rosalina Okuda, era uma japonesinha terrível, que todo mundo tinha medo, pavor dela, mas a gente tinha uma paixão pelo outro, assim, oculta, porque ninguém podia saber, né? E aí eu me lembro... Essa professora ainda, ela tá viva? Tá viva, na cidadezinha. Você falou esse sobrenome, cara, acho que é a segunda vez que eu ouço sobrenome. Eu tive a minha primeira gerente administrativa dentro do Banco Real. Nós voltamos aí à década de 80, 1987, 88, tá? Chamava Yoko Okuda. Nossa. Né? Japonesa, de repente, cara. vai que é a mãe Nunca dela, a mais gente não tive sabe. notícia dela, cara. Não sei. Depois eu te mostro a foto, a gente procura no Instagram, Legal, eu te mostro. cara. Rosalina Okuda, nunca esqueço. Nozaki Okuda, salvo engano. E aí, nesse dia que a universidade foi fazer essa campanha de vestibular, eu tava muito doente, eu nunca gostei de faltar, mas nesse dia eu faltei, porque eu tava muito doente. E ela separou uma inscrição pra mim, e na outra semana ela me entregou, falou assim, Wallace, você não tava aqui presente, mas eu sei o quanto você se dedica e tal, esse daqui eu separei pra você. Eu não entendia o quanto, cara, um pedaço de papel poderia mudar a minha vida, né? E hoje eu sei e sou muito grato. Tem inúmeros, né? Inúmeras, mas Rosalina foi a que me marcou aí do terceiro ano. Eu lembro até hoje da minha... Esses dias, uma professora minha do primeiro ano do ensino fundamental me adicionou no Instagram. Viviane Liz Dolato, nunca esqueço. Eu morava em Curitiba, no Paraná, nessa época. Viviane Liz Dolato. Essas duas, assim, são as que me marcaram. Essa que me ensinou a ler e escrever, a primeira, né? Sim. E a Rosalina que me deu o pontapé inicial para iniciar a universidade. Bacana. Olha, Sua inspiração, ou suas? É difícil, né? Acho que eu, particularmente, de memória, sou bem ruim. Assim, por mais que seja novo, é até difícil, assim. Mas eu não consigo lembrar de um específico, assim, que acho que foi mais marcante. Eu acho que muitos, igual ele falou uma hora, que chamavam de louco, falavam assim, cara, esse menino é diferente. Acho que todos que me apoiaram, todos que estiveram comigo, assim, sou muito grato a tudo isso. Mas eu não sei, na minha mente vem muito minha mãe, assim, porque... Que é a primeira professora, inclusive, né? Que é a primeira né? pessoa, cara. Eu lembro, vocês falaram tudo isso, eu lembro quando eu era menino, cara, minha mãe trabalhava de noite e minha mãe dormia no período da manhã. E às vezes como ia pra escola de tarde, era pequeno, né? Eu tinha que estudar no período da manhã. Então minha mãe, ela dormia e ela colocava o celular pra despertar. E algum intervalo de tempo ela ia vir na sala se eu tava estudando. Cara, minha mãe fazia eu engolir o caderno de caligrafia. Minha mãe, ela tabuada, essas coisas. Então, assim, eu acho que eu devo muito a ela. Assim, eu não consigo lembrar de alguém muito assim. Eu acho que minha mãe é tudo isso. Que legal. Bom, eu vou pedir um tempinho para vocês. Vamos passar aí agora um vídeo institucional da UnoOeste, né, que é um dos patrocinadores do nosso podcast, e onde os nossos dois convidados hoje atuam. Um é professor da UnoOeste e o outro é estudante de medicina da UnoOeste. Vai passar o vídeo aí para vocês. Voltamos já já. Estudar à distância na UnoOeste é se preparar para uma carreira de sucesso e melhorar de vida. Com inovação, experiências digitais, tecnologia e pessoas inspiradoras, a EAD UnoOeste tem tudo o que você precisa para vivências transformadoras. A EAD UnoOeste recebeu nota 5 do MEC, o que reafirma a qualidade do ensino, capacidade da gestão e excelente infraestrutura. Quer experimentar a excelência da educação à distância?
Venha nos conhecer e descubra por que a UnoOeste é a melhor EAD do Brasil. Isso é UnoOeste. Olá, pessoal. Estamos de volta aqui. E já de bate-pronto, tá? Eu quero saber dos nossos convidados como que vocês, Guilherme, como vocês, Wallace, lidam com a pressão diária no dia a dia, com a expectativa e a responsabilidade. Como é que vocês lidam com esses fatores no dia a dia que vocês hoje estão? Né? Com um emprego como coletor de lixo, né? O Guilherme, e estudante de medicina, né? E o Wallace aí com toda essa rotina maluca, professor, clínica e um monte de trabalhos, estudo, pesquisa. Sempre. Vamos lá? Cara, eu particularmente, assim, por mais que nós temos nosso planejamento mensal, algo semanal, eu sempre evidencio em vencer o hoje. Eu acho que tudo pode acontecer daqui a pouco. Amanhã eu posso ter um trabalho dentro da faculdade, no outro dia eu posso ter uma prova. E assim, o tempo, como você falou, é um fator que impacta bastante, né? Mas não é... Acho que não é pode ser uma desculpa também. Então, assim, não vou um exemplo, eu não vou te garantir que eu sou o melhor aluno da sala. Mas eu vou te garantir que eu vou ter um grande interesse, eu vou te garantir que eu vou tentar buscar. Posso não conseguir talvez um 10, posso talvez não conseguir um 9, mas eu vou buscar. E assim, eu gosto muito de esporte, né? Sempre joguei muito futebol, sempre gostei muito disso. E assim, sempre gostei disso. Eu acho que eu brinco que eu falo assim, se você tiver personalidade e responsabilidade, você terá grandes coisas. Eu acho que pessoas grandes têm grandes responsabilidades. Legal. Rapaz, depois dessa, fechou, não tem nem o que falar, né? Vai falar o quê? Né? Vai falar o quê? Vai falar o quê? Bom, falar sobre responsabilidade, talvez a gente não precisaria nem ficar falando, né? Acho que todo ser humano, independente do que você faça, antes de qualquer coisa é o caráter, abaixo disso, automaticamente vem a responsabilidade. Não dá pra você fugir disso, não dá pra dissociar as duas coisas, né? Eu sou muito metódico mesmo. Então, pegar meu telefone... A gente já percebeu. Já? Jura que tá assim na cara? Então, eu uso, por exemplo, meu telefone é a minha vida. Então, eu tenho agenda para absolutamente tudo. Se vocês abrirem, cada cor ali tem uma coisa, um significado diferente. De novo, que eu falei em relação à gestão de tempo, para que a gente consiga cumprir tudo que a gente tem que fazer. E aí, aquela coisa de render o colega no horário certo, de conseguir estar no estágio da residência no horário certo, de conseguir chegar na hora da aula no horário certo. Eu dou aula online também no pessoal da semipresencial. Então, assim, para que você consiga cumprir as suas tarefas, você precisa saber quais são as suas tarefas, né? E aí, essa responsabilidade não é só sobre aquilo que você vai fazer, mas aquele cara que você vai atender. Você no estágio daqui a pouquinho vai estar no internato, no pré-internato, vai ter a sua responsabilidade de gerenciar isso com o teu paciente, embora você ainda não seja médico, mas a gente vai criando isso, né? Essas responsabilidades. E eu acho assim, é possível modelar isso. Mas, em geral, tem muita coisa que já nasce, né? É intrínseco ao ser humano, a criação e tudo mais. Então, assim, vendo o Gui falar, vendo a sua história também que o Wilson trouxe pra gente, e me conhecendo, tentando me conhecer pelo menos aos poucos, eu vejo que a gente tem muito disso já. Preciso fazer, vou fazer, não importa como, vou chegar. Então, isso não dissocia. Então, a responsabilidade, o caráter, e aí acaba indo todo mundo junto, não tem como fugir, não. Planos para o futuro. Tá. Muitos. Começa? Pode começar. Posso começar? Quem vai? Meu filho, minha cabeça, olha o tamanho dessa cabeça, dá uma olhada. Aqui vai longe. Bom, planos que eu tenho para o futuro. Primeiro, eu penso em terminar, obviamente, a minha residência médica. Então, são 6 anos, mais 3 anos da residência. Todas elas, né? Acho que só a clínica, que são 2 anos, enfim. Pediatria são mais 3 anos. Eu gosto muito da UTI pediátrica e da oncologia, então são 2 áreas que eu pretendo... Depois, lá no 3º ano, descobri o que eu quero mesmo, mas pendo bastante para a UTI pediátrica, porque tem essa questão também do domínio, né, da gestão da UTI ali, então eu gosto bastante disso. Faltam mais 2 anos para o doutorado, então quero terminar o doutorado junto com a residência. Pretendo continuar fazendo a parte da docência, que é a minha paixão, meu chamego, não troco de jeito nenhum. 2 vezes por semana eu faço isso, segunda e sexta. Segunda na biomedicina e sexta na medicina. Gosto também da parte do consultório, então eu acho que não tem nada que vai mudar por enquanto não, eu vou seguir por aí, só se muita coisa acontecer. Continuar na jornada, na toada E que vem. não tem como parar, né? Não. Lembra, a gente falou no começo do estudo? Sim. Não tem como, educação transforma. Eu tenho uma tatuagem aqui que diz que o conhecimento é poder.
É atribuído a Francis Bacon, né? Então, nem entrando nesse mérito da... E literalmente ele- é poder. Então, quando eu escrevi a primeira vez, as pessoas me questionavam, mas... Eu falei, não, mas não tô falando de poder de ser o outro submisso. Não, É de não, poder conquistar, é de poder auxiliar, é de poder ser autonomia. útil, é E de poder ser autonomia. útil. Isso. São duas palavras que eu tenho bastante, de ser útil. Eu sou de família cristã, evangélica, protestante. Hoje tenho outros pensamentos em relação à religião. Deixa para um próximo podcast pra gente falar sobre isso. Ok. Mas eu acho que o ser humano, ele é criado para ser útil. O médico em si, ele tem que ser útil para o outro, senão ele não tá fazendo seu papel Exato. de médico. Independente, em quaisquer profissões. É intrínseco. Mas eu trago isso muito pra mim, assim, eu preciso ser útil. Então, quando eu Legal. estou aqui falando pra você sobre educação, que educação transforma, é para que você ouça e saiba que é possível entrar no mundo da graduação ou da pós-graduação, seja lá onde for, e transformar a sua vida. Acho que essa é a sacada principal. A sua e de outras pessoas. De todos. Por tabela, de né? todos, de todos. de Legal. todos. Planos pro futuro, né? Terminar a faculdade Então, hoje, já é meio caminho andado. hoje eu vivo um dilema muito grande na minha vida, né? Eu consegui férias dentro do meu trabalho, né? É a segunda férias que eu tirei esse ano, então acabou o estoque aí de férias. E eu já vou ter que sair do meu trabalho de coletor de lixo, assim, tá muito difícil conciliar as duas coisas e tô planejando isso para fevereiro. Então eu quero conectar mais pessoas dentro da internet. Eu acho que é uma ferramenta que ela tem me ajudado bastante, tem muitas Sim. pessoas ali. Então eu quero fortalecer essa comunidade para que a gente inspire e crie coisas boas para as pessoas. E atrelado a isso, a medicina, né? Igual ele falou sobre essa questão de ser útil. Né? Minha mulher fala pra eu ser útil toda hora. Seja útil. Antes de eu vir pra cá, eu tava montando uma cadeira gamer pra ela estudar. E assim, hoje o Guilherme ele é conhecido por essa história, mas eu quero que ele seja conhecido por outras. Eu quero ter grandes responsabilidades, igual ele abordou muitas coisas que ele faz, assim, são muitas coisas que eu quero fazer, né? Uma residência, eu pretendo dar aula um dia dentro de uma faculdade, é um sonho meu, eu acho que nós que gostamos da comunicação, querendo ou não, a gente tem isso em mente, né? E é isso, eu acho que fazer as coisas para elas serem bem feitas, grandiosas e que impactem o máximo possível de pessoas. Sim. Bacana. E eu Peraí, queria fazer peraí. uma pergunta para você. Isso que eu ia falar. E agora? A gente não vai fazer nada? E Fala- você, Wilson? Qual que é o plano? Lá vem. Quais são os Bom. seus planos pro futuro? Bom, eu sou conforme você até colocou no WhatsApp, um senhor de 59 anos. Rapidinho, abre parênteses. Só porque ele mandou uma mensagem, eu respondi sim, senhor. Mas foi por hábito que mamãe ensinou. Responda sempre sim, senhor. Aí agora tá dizendo que eu chamei ele de idoso. Nem pode, pelo amor de Deus. Não, mas Prossiga. eu acho que é uma fase que hoje a gente tem uma visão diferente do que muitas vezes o passado, né? Sim. Eu tenho, inclusive, amigos na mesma faixa etária, até um pouco menos, um pouco mais, que falam, Wilson, cara, o que você tá fazendo? Né? Você é louco, cara, né? Porque assim, eu toco inúmeros projetos ao mesmo tempo hoje. Eu me aposentei aí alguns anos atrás, em 2019, então nós estamos falando de 6 anos atrás. E assim, quando eu me aposentei, falei, cara, não vou fazer mais nada, né? Vou ficar de boa. Não dá, é impossível. Pintei minha casa toda por fora, tal, né? E aí teve um momento ali, com um ano e pouco, falei, cara, não dá pra ficar assim. E aí eu voltei com tudo, cara. Fui ser gerente de uma incubadora tecnológica, né, vinculada diretamente à UniOeste. Aí depois de um ano eu falei, cara, vamos fazer outras coisas, vamos empreender e tal. E aí eu fui buscar, apanhei durante aí 2 anos, mas graças a Deus nos últimos meses, aí de um ano para cá, os projetos começaram a andar, a dar resultado. E assim, aí eu sou louco quase que nem você, né? Vamos colocando cada vez mais projeto dentro da... Eu sempre falo, eu uso um conceito PGL, né? Prateleira, gaveta e lixeira. Então eu coloco projetos em cada um deles, né? Então hoje, graças a Deus, a prateleira está sendo abastecida e cada projeto ali dando seu resultado. Então é muito legal. Então assim, eu me imagino, cara, estudando, aprendendo coisas novas e fazendo coisas, trabalhando até o último dia, né, que eu tiver condições e que eu tiver respirando. E isso é inspirador, né? Pra quem né? estiver ouvindo isso. Então- Desculpa, então- você tem quantos anos? 59. E existe momento, existe limite, né? Não. Quando eu comecei a medicina com 28, eu também pensei, eu vou terminar a faculdade quando? Mas o tempo vai passar e a gente vai continuar aqui. Eu falo assim, Wallace, hoje o que acontece? Eu tenho 59 anos, é óbvio que meu organismo, meu corpo não é mais de um moleque de 20, Fases, né? 30 anos, né? São fases,
tem uma dor ali, uma dor lá. Mas aí Mas cetoprofeno, faz parte, cetoprofeno resolve, dipirona resolve. Só que boa. Mas assim, eu vou tocando, cara, e vou abraçando. E eu falo assim, acho que é uma das melhores fases em matéria de realização profissional que eu tô tendo na Sensacional. minha vida. É essa agora. Ou seja, então, isso vale também como aprendizado. Aquelas pessoas que têm aí 50, 60, 70, o mercado de trabalho hoje dá muita oportunidade. Então, assim, é você realmente sair da zona de conforto e ter a iniciativa. Então, é ter esse perfil. E acho que isso vem também por tudo que a gente já falou no episódio, que é a questão da origem e tudo mais. Sim. Estamos partindo aí para já finalização do episódio e eu quero aproveitar aqui e pedir licença para vocês para fazer agradecimentos aos nossos patrocinadores, tá? Então, o primeiro é o Sicredi Rio Paraná. Para você que é empresário e quer crescer com segurança, planejamento e parceria de verdade, o Sicredi é a escolha certa. Cooperar e investir no seu futuro e no da sua comunidade. Vem ser Sicredi. Aqui eu aproveito para mandar um grande abraço para todo o time Sicredi, para o presidente do Sicredi Rio Paraná, que é o Dr. Jorge. Agradecimentos também para a Village Marcas e Patentes, Paulo Soares, grande Paulo, tá? Por um mundo menos arriscado, desde 1986 a Village é referência de mercado, oferecendo caminho seguro e acessível para você registrar as marcas e patentes do seu negócio, proteger inovações com um toque humano e entendimento profundo das suas necessidades. Gratidão aí ao Unoeste, que além de patrocinador do evento, né, permitiu trazer aí duas pessoas sensacionais, né, que têm um vínculo direto com a instituição. A Unoeste, que é reconhecida como uma das 3 melhores universidades do Brasil e a melhor universidade particular do estado de São Paulo, com campi em Presidente Prudente, Jaú e Guarujá, aí ó, sua cidade. Salve, Guarujá! A Unoeste é referência em ensino de qualidade, inovação e formação de líderes para o futuro. Vem ser Unoeste você também. Acesse unoeste.br. Lista CNAE. Sabe aquele cliente ideal que você está à procura? Ele existe e está esperando você encontrá-lo. Com o Lista CNAE, você encontra empresas ativas em qualquer parte do Brasil. Segmenta por setor e transforma dados em negócios. Pare de esperar indicações. Prospecte com estratégia em listacnae.com.br. Agradecimento, como sempre, Marta Bedin, tá? Artista plástica aqui da cidade de Presidente Prudente. Fantástica, faz as nossas canecas, tá? Parceiraça dos episódios aqui do Casos Empresariais. Gratidão aí por confeccionar as nossas canecas, que cada um convidado aí também leva aí de presente, tá? Meus amigos, para finalizar, eu vou pedir para vocês fazerem as suas observações, considerações finais, quiserem fazer agradecimentos aí, deixar registrado ao público que vai assistir ao episódio, fiquem à vontade, a palavra agora é de vocês. Eu queria dizer a todos vocês que estão comigo hoje que é um privilégio tudo isso. Dizer que nunca passou na minha cabeça estar vivendo tudo isso. Eu acho que nunca passou estar aqui. Estar aqui hoje talvez seja importante para você. Talvez você pode ter uma baixa renda, uma média ou uma alta. Mas você tem projetos. E projetos não tem que ficar dentro de uma gaveta. Busque fazer o que tem que ser feito. Eu queria mandar um abraço para você que vai mudar de vida e vai conseguir a sua melhora. E conta comigo, tamo junto. Ai, acabou já? Queria falar mais 1h30, que eu falo mais do que a boca, rapaz. Vamos ter que marcar outra, então, hein, velho? Bora. Eu quero primeiramente agradecer a Deus por tudo que a gente está vivendo aqui, que, obviamente, independente da sua religião, a gente acredita em algo superior, e para mim, ele é sensacional. Minha mamãe, Dona Dulce, minha paixão. Se eu tenho 1,60 m, ela tem 1,40 m e qualquer coisa. Mãe, te amo muito, muito. Tudo que eu tenho e sou, devo à senhora, com certeza. Dizer a Wilson, obrigado por essa oportunidade. Ao Pedro Mora, que viabilizou tudo isso para a gente estar aqui também. Sim. Agradecer toda a equipe da Unoeste. Eu tenho grande paixão pela minha coordenadora geral, que é a Daniela Mores, professora Ana Teles, enfim. Campus do Guarujá também, que sempre me apoia, professor Geraldo, diretora Samira, que são pessoas muito próximas da gente. A gente tem um relacionamento muito bom, graças a Deus. E para você que teve a oportunidade, né, nos deu a honra de estar com a gente vendo esse episódio, ouvindo esse episódio, eu digo para você que, cara, não existe nada impossível. Não existe absolutamente nada impossível. Aquilo que sua cabeça pensa, você consegue alcançar com certeza. Tem uma frase que eu gosto bastante, né? Eu não sou o cara das frases como o Guilherme, que ele é muito bom nisso,
mas tem uma frase que eu guardo muito no meu coração, que os nossos sonhos são matérias-prima para o projeto de Deus. Então, se você quer fazer alguma coisa, sonha e o resto vai acontecer. Então, levanta, obviamente, né? Você precisa fazer a sua parte, mas levanta de onde você está, busque novas oportunidades. Se nós, de alguma forma, nós três, conseguimos inspirar você de alguma forma, sinta-se à vontade, se quiser fazer contato com a gente via Instagram também. Enfim, não existe nada impossível. O que existe é que você, de alguma forma, dê o primeiro passo. E esse primeiro passo tem que ser educação. A educação transforma, a educação é transformadora e o único poder que a gente tem para quebrar tudo que existe ao nosso redor e vencer é crescendo em graça, sabedoria e conhecimento. Não tem como fugir. Legal. Quero agradecer a cada um de vocês, tá? Pela participação. Obrigado. Guilherme, Wallace, episódio sensacional, inspirador, tá? Agradecer a nossa audiência que nos acompanha aí pelo YouTube, pelas redes sociais. Gratidão. E que realmente tudo que a gente conversou aqui, o que eles trouxeram e compartilharam conosco, sirva de inspiração. Lembrando sempre que a educação é o caminho para você mudar realidades, mudar vidas. A educação tem valor e cada vez mais ela passa a ter valor, mesmo com inteligência artificial e tudo mais. Então, continuem estudando, foco, fé, fiquem com Deus, gratidão. Um abraço. Tchau, tchau.